Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer coisa para quem me assiste. Esse vídeo é sobretudo para os meus nonos anos, um beijo para vocês. E o intuito deles é realmente dar para vocês uma coisa que a gente não conseguiu trabalhar. Infelizmente eu tive que cortar, mas eu vou deixar de, entre muitas aspas, adendo aqui, que é a morfologia dos verbos. Isso é uma coisa que leva muito mais de uma aula para se aprender, mas eu vou usar o Excel e em outras coisas. Bom, vamos lá. Para começar, de qualquer maneira, lembrando vocês que quando nós estávamos falando da morfologia dos nomes, eu pedi para vocês terem em mente essa bolinha aqui de montar. E quando nós falamos que a gente tem um zero, é isso aqui, ó. Um zero e um vazio. O zero é isso aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem um espaço que poderia ser ocupado por uma peça, mas essa peça não está aqui. Agora, o vazio seria uma coisa do tipo isso aqui, ó. A bolinha está pronta e eu tenho mais peças. Só que não tem como eu enfiar isso aqui, porque isso não cabe aqui. Tá bom? De qualquer modo, a gente vai ver, vai tentar desmembrar os verbos como nós fizemos com os nomes temáticos. Só que a estrutura e montando eles, como a gente está montando, estaria montando essa bolinha aqui. A gente montava exatamente assim. Nossa, que saudade da minha música. Porque a música do Titanic eu não sei. Mas enfim. Com relação aos nomes temáticos, voltando para cá. Os nomes temáticos, a estrutura deles sempre é raiz, mais vogal temática, mais a desinência de gênero, mais a desinência de número. Essa é a estrutura dos nomes, que nós já sabemos. Tá, mas qual é a estrutura dos verbos? A estrutura dos verbos também eu vou ter a raiz, que é a parte que se repete em todas as conjugações verbais. Aí, eu vou ter a vogal temática do verbo? Não. Não, sim, vou ter a vogal temática. O que é a vogal temática de um verbo? A gente sabe que em português nós temos 3 conjugações, a primeira, a segunda e a terceira. Ar, er, ir. O que vocês acham que é a vogal temática de um verbo que termina com ar? O A. O que vocês acham que é a vogal temática de um verbo que termina em er, da segunda conjugação? O E. E a vogal temática de um verbo que termina em ir? Como viver, brincadeira. Como partir? O I. Então, as vogais temáticas dos verbos são que designam, na verdade, as conjugações, não é a terminação final. Porque a gente pega o particípio, normalmente. O infinitivo, desculpa, é o infinitivo, manter, partir, comer. Só que o que designa as conjugações em português são as vogais temáticas. A primeira conjugação tem vogal temática em a segunda conjugação tem vogal temática em e a terceira conjugação tem vogal temática em I. Tá, além de raiz e vogal temática, eu vou ter desinência de tempo, modo e aspecto. Propaganda vou e bem, vou e tá? Minha professora sempre falava disso pra gente não esquecer. E uma desinência de número, pessoa. Essa é a estrutura interna de qualquer verbo do português. O que é isso aqui? Desinência de tempo, modo e aspecto. Tá, tempo e modo eu acho que é mais fácil para vocês. Tempo se é futuro, tempo é em relação ao momento de fala. O momento em que eu pego a enunciação, eu me aproprio da capacidade de comunicação e produzo um enunciado. Esse momento estipula um presente. Eu, Iago, estou falando agora, e esse agora, para mim, é 3/10/2020, 1h26 da tarde. Tá? Esse agora, para mim, pressupõe um passado. A partir do momento que eu falo, eu instauro não só um presente, mas um passado que é anterior ao meu momento de fala agora. E um futuro. No dia 4/10, vai ser futuro em relação ao momento em que eu estou gravando essa aula. Isso é tempo. Modo, infinitivo... Modo, eu tenho o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Indicativo é para coisas que são. O indicativo serve para quê? Eu vou até colocar aqui. O indicativo é para coisas que são reais, inquestionáveis e que acontecem. Por exemplo, eu sou professor. No momento eu estou como professor, isso é inquestionável. Então, por isso que eu usei o presente do indicativo, modo indicativo. O subjuntivo é para desejos ou possibilidades. Eu gostaria que, quem dera que,
tomara que. Agora o imperativo, subjuntivo eu tenho que colocar aqui possibilidades. São coisas que não são reais, mas são ou desejos ou coisas possíveis. Então não faz parte do mundo real. Tá no domínio de sonhos, tá? O subjuntivo é uma pessoa, é um pisciano da vida. E o imperativo, lembrem de imperador. O imperador manda, ele dá ordens. O imperativo são ordens, desejos, súplicas, mas normalmente ordens, tá? Isso é o modo. Esses são os modos do português, nós só temos 3. Tá, Iago, mas o que é aspecto? Aspecto é uma coisa que é muito difícil de explicar, mas só para vocês terem noção, uma noção bem rápida, assim, explicando muito porcamente. Aspecto é o que denota se o verbo acabou, se a ação do verbo ela acabou pontualmente, se ela continua acontecendo, se ela pode continuar a acontecer. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que eu estou andando, o aspecto do verbo é continuado, porque é uma ação que continua acontecendo. Agora, o pretérito perfeito do indicativo, ontem eu dormi muito mal. É uma coisa que aconteceu ontem, acabou, ponto, não volta. Agora, eu costumava cantar. Esse aspecto do pretérito imperfeito tem uma ação continuada. Então, o aspecto fala se a ação é pontual e acabada, se ela é finita ou não finita, nesse sentido. Se ela é pontual e acabada ou se ela dura, se ela continua. E a desinência de número pessoa, eu tenho aquelas 6 pessoas do... 6 pessoas não, as 3 pessoas do discurso. As 6 pessoas a gente levar em consideração o singular, que eu já vou colocar aqui, e as 3 pessoas do plural, tá? Então, aqui o que eu tenho? Vamos pegar os pronomes, aquela coisa chata. Eu, tu, ele ou ela, vou colocar o ela. Nós, o vós, que você só usa se estiver possuído por algum espírito, e eles ou elas, tá? Essas são as pessoas do discurso. Mas o que é uma primeira pessoa do discurso? A primeira pessoa do discurso é aquela que está falando, a que está proferindo o discurso. A segunda é que está ouvindo. É para quem você fala. E a terceira é o assunto, é do que está sendo falado. Por exemplo, o assunto dessa aula é a estrutura interna de verbos do português. Esse é o nosso ele. É o nosso assunto, é a nossa terceira pessoa do singular. A primeira é o emissor, sou eu e Iago. A segunda são vocês que estão assistindo esse vídeo, ok? Tá, então, só que no português, eu vou passar um telefoninho, entre muitas aspas, que vai ser muito útil para vocês, que não é 40028922, não é para ganhar PlayStation, mas ajuda muito quando vocês forem estudar qualquer correlação em questão à desinência de número pessoa. A desinência de número pessoa no português, elas são fixas. Elas são fixas, embora tenham alomorfes. Mas normalmente tenham variações. Mas normalmente elas são 0 para a primeira pessoa do singular, S para a segunda pessoa do singular, 0S, 0 para a terceira pessoa do singular, mos para a primeira do plural, 0S0, mos, vos para a segunda do plural, e M para a terceira. Então, o telefoninho é SS0, mos is M. 0S0, mos is M. De novo, 0S0, mos is M. Enquanto eu falo, minhas gatas estão miando, não sei porquê. Mas depois eu dou uma olhada para ver o que está acontecendo. Eu acho que elas não devem estar morrendo. Bom, então, as desinências que eu falei são 0, deixa eu colocar aqui. Vocês vão ver como isso é lindo. 0, S, eu não vou conseguir colocar o sinal, porque senão ele reconhece como um menos. 0S0, mos, is, M. É uma mágica maravilhosa, vocês vão ver. Eu vou pegar um verbo como falar, que é regular. O que repete entre, por exemplo, eu falo, tu falas, nós falaremos, vós falareis, eu falava. Lá. É aqui que repete. Isso é a raiz. Então, eu repito essa raiz 6 vezes. Vocês vão ver que lindo que é, que mágico que é. Repetir essa raiz. Ok. Qual é a vogal temática do verbo falar? Primeira conjugação. É um A. É óbvio. Ok? Vou repetir ela aqui nas 6 pessoas, entre aspas.
Tá, agora a desinência de tempo, modo e aspecto, obviamente, vai depender do tempo, modo e aspecto que eu estou analisando. Se eu quero, por exemplo, o presente do indicativo, tanto o presente quanto o pretérito perfeito, a desinência de tempo, modo e aspecto é 0. Isso vai ser dado, tá? Se eu estou falando que é 0, eu vou repetir aqui. Juntem tudo. Olha que coisa linda, tá? Só que uma coisa, ó. Por essa estrutura, a primeira pessoa do singular ia bater com a terceira. Ia bater com ele. O que o nosso sistema da língua fez, olha como o sistema da língua do português é maravilhoso. O que o nosso sistema da língua fez, ele mudou essa desinência aqui, desculpa. Ele mudou a desinência da primeira pessoa do singular para um o. Isso que eu falei de alomorfia, são variantes de um mesmo morfema. Para quê? Para dar uma outra expressão, porque aí eu diferencio a primeira pessoa do singular da segunda. Vamos juntar tudo? Ó, vogal temática com vogal, eu já ensinei isso para vocês, ela cai. Vamos juntar tudo. Fale mais a fala, mais o o. Aqui é um 0, o a cai. Eu falo. Junta tudo na segunda. Tu falas. Na terceira, ele fala, mais a fala. Isso eu acho maravilhoso. Aqui, falamos. Olha que mágica. Falais. E eles falam. Se você simplesmente decorar esse telefonezinho que eu passei para vocês, 0S0, Mosism, 0S0, Mosism. Com alguns alomorfes, um deles é o O para a primeira do singular. Quando bater a morfologia da primeira do singular com a terceira, vocês conseguem analisar qualquer verbo do português. Vamos pegar e tentar analisar, então? Eu vou pegar o verbo falamos. Olha aqui, eu tenho a raiz mais a vogal temática. A desinência de gênero é 0. A desinência de tempo, modo e aspecto é 0. E a desinência de número pessoa é moço. Essa é a estrutura interna de qualquer verbo do português. Ah, Iago, tá bom. Mas e se eu não souber isso, eu me deparar com qualquer verbo? Tá, vamos nos deparar com qualquer verbo. Como é que eu faço para analisar o verbo? Vamos lá, eu vou passar um modo para vocês. Vamos supor que você queira analisar a forma cantas, certo? Tu cantas, presente do indicativo. O que você vai fazer? Você vai pegar a primeira pessoa do plural como molde, como modelo para comparar. A gente sempre compara com paradigma, lembra? Mas você não vai comparar o verbo cantar com todas as conjugações possíveis dele. Eu canto, tu cantas, ele canta, eu cantarei, tu cantarás, eu cantaria, cantaríamos. Quando eu cantar, você não vai fazer essa comparação. Pega a primeira pessoa do plural, cantamos. O que você vai fazer? Você vai enfiar essa primeira pessoa do plural e comparar com ela aqui, ó, com a que você tem em análise. Eu vou pegar a primeira pessoa do plural, eu sei que a raiz do verbo cantar é cante, vai até a última consoante. Vogal temática, verbo cantar. Vogal temática, primeira conjugação é a, ok? Cantamos. Eu já falei para vocês que a desinência de tempo, modo e aspecto é presente do indicativo, é um 0. Eu vou pôr 0 aqui mesmo. E aí de número pessoa é o mos. Lembrando, 0S0, mos, is, m. Ok, eu tenho essa estrutura. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o cantas e colocar numa estrutura parecida. Então, ó, eu sei que a raiz é cante, eu sei que a vogal temática é a. Se vocês lembrarem do que eu falei antes, por mais que vocês não lembrarem que a desinência de tempo, modo e aspecto do presente do indicativo é 0, só sobrou um S aqui, ó, canta o S. Onde é que eu vou enfiar ele? 0S0, Moses M. Eu ponho o S aqui. E aqui, já juntou, cantas, é um 0. É assim que a gente faz a análise. E se fosse, por exemplo, a forma eu canto, é a mesma coisa. Eu pego a primeira pessoa do plural, cantamos, eu sei que é cante, a raiz, vogal temática de primeira conjugação é o a, cantamos. Desinência de número pessoa é o mos. Lembrando que sempre a desinência de número pessoa da primeira do plural é o mos. Olha o telefoninho. 0S0, Moses M. E aqui, como é presente do indicativo, essa desinência é 0.
tá? Vai depender do tempo. Por exemplo, o futuro, a desinência é um re ou um ra. Falarei, falarás. É lindo quando a gente coloca aqui, de verdade, eu acho maravilhoso. Mas de qualquer modo, voltando para cá. Eu quero analisar o canto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa mesma estrutura. Eu tenho a raiz mais a vogal temática. A vogal temática ela pode não aparecer na superfície, mas na estrutura da língua ela existe. O que vai acontecer é aquela coisa que eu falo para vocês. Eu mesclo e aí a vogal temática cai. Ok? E aí eu tenho um O. Onde é que eu enfio esse O? Eu sei que a desinência de tempo, modo e aspecto do presente do indicativo é 0. Onde é que eu vou pôr o O? Só sobrou aqui. Então é isso. E por que aqui é O? É uma alomorfia do 0. Porque a terceira pessoa do singular vai ter um 0 aqui. E aí vai ficar ele canta. Eu só junto essas duas. Para diferenciar da terceira, a primeira virou um O. E aí, o que aconteceu aqui, ó? Juntando essas três, eu vou mesclar. E o que vai prevalecer no canto? O O, porque a vogal temática cai. Eu canto. É essa a estrutura que a gente tem da língua portuguesa. Eu acho isso de verdade maravilhoso. Só um outro tempo para vocês. Vamos pegar, então, o futuro do indicativo. Indicativo futuro. A desinência do indicativo futuro é um re, mas vocês não precisariam saber disso. Sabe por quê? Para analisar qualquer forma, eu não falei que eu posso comparar com a primeira do plural? Eu estou fazendo essa análise baseada num autor que se chama Monteiro. Tá bom? De qualquer modo, vamos lá. Vamos pegar alguma forma no futuro. Falarás. Falarás. Tu falarás, né? Eu vou comparar com a primeira do plural. Falaremos. É isso que eu tenho. O verbo falar, qual é a raiz? Que repete em todos. Fal. Eu pego sempre o infinitivo, lembro da vogal temática, que é o que designa as conjugações. Vogal temática em A, primeira conjugação. Falar, ok. Aí o que eu tenho? Desinência de número pessoa da primeira do plural é um moço. O que sobrou aqui? O re. Para formar o falaremos, vamos mais devagar. Para formar falaremos, eu tenho falar e o moço. O que forma para formar o falaremos? Falta a pecinha re. Eu coloco ela aqui. Essa é a estrutura do futuro. Ou seja, a desinência de tempo, modo e aspecto do futuro ou é um re ou é um ra. Por quê? Aí é uma questão de alomorfia também, de variante de uma mesma coisa. Porque aí eu vou ter a segunda pessoa. Vamos pegar essa segunda pessoa e pôr numa estrutura parecida com a da primeira do plural. Eu lembro, ó, 0S, ok? 0 mosiseme. O S tá aqui. Sobrou o ra. Onde é que eu vou enfiar esse ra? Aqui. É essa a estrutura da palavra falarás. Eu tenho a raiz fal, a vogal temática a desinência de tempo, modo e aspecto do futuro do indicativo ou era ou ere. E o S aqui, que é a desinência da segunda pessoa do singular. Ah, mas vamos pegar um verbo de outra conjugação aqui, para ver se realmente isso que o Iago está falando dá certo. Deixa eu ver um verbo que não tenha alomorfia na raiz, que não seja, por exemplo, o verbo perder, que aí vai virar perque, eu perco, por exemplo. Porque aí ele vai ter alomorfia na raiz só na primeira do singular, porque aí eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis, eles perdem, tá? Eu não quero um verbo desse. Vamos pegar um verbo de segunda pessoa do singular que seja regular. Correr. Vamos pegar a forma do futuro, já que vocês sabem a desinência de tempo, modo e aspectos já. Eu corro. Vamos pegar do presente, vai. Eu corro. Comparo com a primeira do plural. Nós corremos nesse mesmo tempo. Aí eu coloco a primeira do plural aqui. Puxa o infinitivo na sua cabeça. Correr. O que eu vou ter? Em correr, corremos, corro, de repetido. Cor. Aí qual é a vogal temática? Corta, ó, correr, correr, certo? Eu vou cortar o correr aqui. A vogal temática é o que designa a segunda pessoa, a verbo de segunda conjugação. É o e, ok? Essa é a estrutura de corre, mas eu tenho corremos. E a gente sabe que pelo telefoninho 0S0, mosiseme, mos é a desinência de número pessoa da primeira do plural.
Ou seja, de novo, vocês têm aqui mais um argumento que justifica aquilo que eu falei para vocês. A desinência de tempo, modo e aspecto do presente do indicativo é zero. Como eu sei isso? Eu sei que a raiz do verbo correr, porque eu corro, tu corres, corremos, correrei, correria, o que repete é cor. A vogal temática é o que designa os verbos de segunda pessoa do singular, é o e. E aí eu tenho o mos de número pessoa. Falta o quê? Se eu juntar tudo já não dá corremos? Então eu ponho um zero aqui. Não tem nada que eu possa colocar que falte. Mas eu quero analisar a forma corro. O que eu vou fazer? Có, de novo, a raiz, a vogal temática. Lembrando que a vogal temática pode não aparecer na superfície, mas no nível abstrato ela tá lá. Então eu coloco a vogal temática aqui. Ela vai cair na hora de eu juntar tudo. Desinência de tempo, modo e aspecto é zero. O que vai acontecer com o verbo corro? Ele iria bater, porque ó, 0, S0, Moses M, iria bater com a terceira. Ele corre. O que a nossa língua fez? Alomorfia. Transformou esse zero num O. E aí eu tenho o E juntando, ó, eu vou juntar tudo. Juntando tudo isso aqui. Esse E, diante desse O, a vogal temática sempre cai. Vai prevalecer o O. Eu corro. Só que aqui, internamente, no nível abstrato da língua, eu tenho a vogal temática E. É que para chegar na superfície, naquilo que eu vejo, ela teve que cair. É como, literalmente, pensem num muro. Você só vê o reboco, você não vê os tijolinhos que estão lá. Os tijolinhos é isso aqui, ó. Desculpa, é aqui que eu peguei o sinal. Os tijolinhos estão aqui. Isso aqui é um muro já depois de rebocado. Bom, eu espero que tenha ficado clara qual é a estrutura dos verbos do português e que isso ajude vocês em algum momento da vida de vocês. Lembrem sempre desse telefoninho, 0S0 Moses M, porque aí fica fácil de você deduzir qual é a desinência de tempo, modo e aspecto. E lembrem-se sempre, eu estou diante de uma forma verbal que eu quero analisar, eu tenho que pensar em raiz, vogal temática, desinência de tempo, modo, aspecto e número de pessoa e comparar com a primeira do plural. Pego a primeira do plural, coloco nessa tabela e aí eu vou me reportar ao infinitivo. Por exemplo, o verbo partir. Parte. Qual é a vogal temática aí? Qual é a única vogal desse verbo? O ir. E aí eu pego a primeira pessoa do plural e comparo. Por exemplo, o futuro. Partiremos. Aí eu descubro que a desinência de tempo, modo e aspecto do futuro ou era ou era, porque é a única coisa que falta para eu formar partiremos. Tá bom? Eu espero que tenha sido útil. Um beijo, um abraço, um aperto de mão para vocês. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem.